Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar andamento ao nosso módulo online. Vamos fazer, antes de aprofundar no nosso capítulo de hoje, que é o capítulo 3 e 4 do módulo de telemarketing, vamos fazer uma breve revisão do que a gente já falou a respeito de vendas nas nossas duas últimas aulas. Então, primeiro a gente falou sobre como mudou o processo de compra, como foi evoluindo o processo de compra e de venda ao longo da história. A gente falou como houve a evolução desse processo, que anteriormente era feito sem troca de moeda. Depois a gente falou um pouquinho sobre como evoluíram os fornecedores, como as empresas tiveram que evoluir o seu processo, já que a concorrência passou a aparecer no mercado, né? Anteriormente, no primeiro processo de venda que apareceu financeiramente com moeda, não existia muita concorrência, as empresas ou os fornecedores eles não tinham que disputar mercado entre si, então automaticamente eles estavam confortáveis, não precisavam ter ninguém específico para a apresentação do seu produto, visto que sem concorrência automaticamente a pessoa compraria de um único fornecedor, independente da qualidade do produto, independente da qualidade da venda, da forma da apresentação. Então, se eu precisasse comprar feijão, eu ia comprar com um fornecedor. Se eu tivesse que comprar arroz, eu tinha que comprar com outro fornecedor. E só existia um fornecedor para cada produto. Havendo uma maior procura do que uma demanda de produtos disponíveis no mercado, não precisava existir um vendedor específico para o produto. Num segundo momento, a gente falou que, já aprofundando no capítulo 2, houve uma mudança da forma de consumo. Os clientes passaram a ser mais exigentes, que é já um segundo momento no aspecto de compra e de venda, aonde a concorrência apareceu no mercado. Muitas empresas apareceram como concorrente. Então, para eu comprar um produto X, eu tinha 2, 3 fornecedores desse mesmo produto. Se eu quisesse comprar feijão, eu comprava com a Maria, com o José ou com o Paulo, por exemplo. Então, eu tinha que escolher com quem eu ia comprar. Para isso, apareceram os vendedores. Os vendedores foram profissionais contratados para explicar para o cliente o porquê que o produto da minha empresa é melhor que o da outra empresa. Então, os vendedores apareceram nesse momento, quando a concorrência passou a existir e quando os clientes se tornaram mais exigentes no processo de compra. Então, o cliente, ele sabe o que ele busca, ele sabe o que ele quer, o quanto ele pode pagar, então ele quer que alguém apresente um produto para ele melhor. Ele quer que o produto oferecido seja o melhor possível, o que apresente o melhor custo-benefício. Para isso, passou-se a ter a necessidade de ter um vendedor específico para a área, alguém qualificado para apresentar o produto que pudesse mostrar essa diferenciação. Falamos sobre o caso Ford, aonde a Ford deixou de ser líder de mercado porque não entendeu essa mudança de consumo do cliente, onde o cliente ele é um consumidor mais específico, aonde ele sabe o que ele quer, aonde ele quer que os desejos dele sejam atendidos. A gente falou que a Ford perdeu o mercado porque não entendeu sobre isso, porque foi o primeiro caso de miopia comercial, onde o Ford não entendeu essa mudança do mercado, ele ficou lá no passado, onde ele ditava as regras e o mercado aceitava as regras. E depois, nesse segundo momento, o cliente já exigente, já tendo consumido carros da cor preta, que era o que ele produzia, queria carros coloridos e ele não tinha para oferecer. Nesse cenário, a GM entrou no mercado, conseguiu essa fatia de mercado que era da Ford e a Ford nunca mais foi líder de mercado. Lembrando que a Ford não deixou de ser líder de mercado porque a GM apareceu, tá? A Ford deixou de ser líder de mercado porque a sua diretoria não percebeu essa mudança na forma de consumo do cliente, não percebeu essa mudança do mercado. Toda empresa que trabalha com vendas tem que ser sensível ao mercado, tem que estar de olho aberto ao que o mercado está trabalhando, o que o concorrente está fazendo. Quando se não se tem concorrente, tem que se preocupar, tem que se antecipar para que o concorrente não encontre uma falha e não entre nesse mercado. A concorrência leal, ela existe, mas existe a desleal, aquela que vai ficar em cima de ver a sua falha, de aquilo que você não faz para conseguir a sua fatia de mercado, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, aprofundando um pouco mais nas características do vendedor, o que é importante ter um bom vendedor e vamos falar um pouquinho sobre conceito de valor. Então, vamos começar a aula de hoje falando que
Para que exista um bom vendedor, a empresa precisa entender, os vendedores precisam entender que é preciso proporcionar satisfação ao cliente. Quando um bom vendedor entende que satisfazer o seu cliente é o seu foco, ele consegue já entender boa parte do processo. O vendedor ele não está ali para atender às necessidades da empresa. Ele está ali para ser o intermediador entre aquilo que o cliente busca e aquilo que a empresa oferece. O vendedor tem que estar a todo momento sinalizando para a empresa: olha, o cliente me pediu isso e a empresa não tem. Olha, a empresa tem um produto, mas o cliente não gostou do produto. O vendedor é o intermediador entre as vontades do consumidor e aquilo que a empresa oferece. Para o vendedor ser um bom vendedor, para que ele tenha sucesso, para que ele possa vender bastante, para que ele possa fidelizar o cliente, ele tem que estar preocupado com o cliente e não com a empresa. Ele é representante da empresa? Ele é. Porém, ele tem que estar preocupado sempre em oferecer uma ótima condição de compra, em oferecer um ótimo produto, em oferecer um ótimo atendimento. O foco do vendedor é sempre na satisfação do cliente. Se ele entende isso, ele já entendeu boa parte do processo. Mas somente isso não é condição para que ele seja um grande vendedor. Quais características são importantes e outras são menos importantes, mas é importante também que o vendedor desenvolva? Eu vou citar algumas aqui para vocês. As principais eu vou citar e vou explicar. As outras são características mais fáceis de serem trabalhadas. Algumas a gente precisa primeiro trabalhar o pessoal de vocês para depois a gente poder citar as demais características. Se vocês não falarem para mim assim, professora, eu não tenho perfil de vendas, eu nunca trabalhei com vendas na vida. Então, sigam esses exemplos que com certeza você já vai conseguir moldar a sua característica para trabalhar como vendedor em alguma empresa. Então, primeiro, um bom vendedor tem que ter uma presença marcante. Então, o que é ter presença marcante? É atrair atenção para você. Sabe aquelas pessoas que quando elas chegam num lugar, elas naturalmente voltam a atenção para elas? Essas pessoas, elas naturalmente já nasceram com perfil para vendas. Nem todo mundo tem presença marcante, mas a gente consegue trabalhar isso. Você consegue melhorar a sua postura, consegue melhorar a sua voz. Quem fala muito baixo, quem se faz passar despercebido, essas pessoas realmente não têm perfil para trabalhar com vendas. Porque o cliente busca um vendedor que se destaque. Quando você vai fazer uma compra numa loja, você automaticamente procura no salão, no ambiente, aquele vendedor que vai buscar o olhar para você, aquele vendedor que vai buscar a sua presença, aquele vendedor que fica de cabeça baixa, batendo papo com um colega, de braço cruzado, muito provavelmente esse vendedor não vai ter muita procura de cliente, porque ele não está tendo contato visual com o cliente, ele não está fazendo aquele marketing presencial, ele não está se fazendo parecer naquele momento. Então, o vendedor que tem uma boa voz, que tem uma boa postação de postura, que se veste adequadamente, que está sempre bem vestido, bem arrumado, elegante, acaba tendo uma presença mais marcante. Então, para trabalhar com o público com vendas, é necessário desenvolver a arte de ser notado. Você tem que ser percebido pela sua voz, pela sua postura, pela sua aparência, pela forma de andar, pela forma de falar. Isso é ser marcante, é ser notado naquele momento. Autoconfiança. Já verificaram que todo vendedor tem uma injeção de autoconfiança? Tem alguns que falam muito, uns que são muito expansivos. Autoconfiança é tudo. Primeiro porque quem trabalha com vendas sabe e vai me entender que um dia não necessariamente é igual ao outro. Vão existir dias bons, vão existir dias ruins, dias péssimos de vendas onde você não vai ter nem procura de cliente. Então, automaticamente, precisa que você tenha essa injeção de autoconfiança. Você tem que ser autoconfiante para saber que um dia ruim hoje não necessariamente significa que vai ser um dia ruim amanhã. Hoje foi um dia ruim, amanhã vai ser um dia bom, um dia atrás do outro. Geralmente os vendedores, já sabendo disso, eles têm essa energia mais elevada, essa autoestima mais elevada e sabem do potencial que eles têm. Então eles sabem que uma venda não concretizada hoje não quer dizer que amanhã ele não vai conquistar outros clientes e segue o baile. Tá? Segue o fluxo, eles realmente saibam que se perder uma venda hoje, nossa, o que eu poderia ter feito para melhorar e conquistar esse cliente amanhã? Na verdade, a maior parte deles fica com aquela pulguinha atrás da orelha, que ele precisa melhorar o processo de venda dele para ele poder conquistar esse cliente amanhã, tá? Então, confiar na sua capacidade, ter autoestima, o vendedor precisa ter tudo isso.
tá? Ele precisa ter uma autoconfiança natural. Quem não tem essa autoconfiança de, ai, nossa, eu não vendi hoje, vou desistir, nossa, eu tô na área errada, nossa, aquele cliente é um saco, me pediu um monte de coisa, não levou nada. Então, autoconfiança é saber que você sabe o que você está fazendo, você faz aquilo bem, o cliente comprou com você hoje? Não comprou, mas amanhã ele pode ser um potencial cliente. Então, nunca despreze, nunca chame o cliente de caroço, cliente chato, porque o cliente chato de hoje, ele pode não ter levado nada. Mas amanhã ele vai falar: nossa, eu fui tão bem atendido por aquele cliente, eu não levei nada, eu vou voltar e vou procurar aquele vendedor. Ou então, se eu tiver que indicar a empresa, eu vou falar: olha, vai naquela empresa, porque eles têm um vendedor muito atencioso. Mesmo quando eu não levei nada, ele ainda foi muito atencioso comigo. Então, autoconfiança, autoestima é muito importante para o vendedor, para que ele possa manter o nível e a energia no processo de venda. Vendedores sem energia, que falam baixo, cabisbaixos, sem vontade de vender, esses não vão vender nunca, tá? Eu já várias vezes entrei em empresa, pedi orçamento, quis verificar modelos e o vendedor estava tão desanimado, estava tão sem vontade de me atender que eu fui embora. Eu procurei o concorrente porque eu percebi que o vendedor não estava me dando credibilidade nenhuma, tá? Então a autoconfiança é muito importante. Outro item que a gente tem que falar: seja ambicioso e determinado. O vendedor tem uma ambição natural em sempre querer bater a meta, em sempre querer crescer, em vender mais. Essa ambição não é ruim, é uma ambição boa. Porque se você é ambicioso em querer bater as metas, em querer vender mais, automaticamente você também tem um melhor salário. Lembra que quem trabalha com vendas é comissionado. Ele não tem um salário fixo. Se ele vende mais, ele ganha mais. Se ele vende menos, ele ganha menos. Então, a ambição nesse momento não é ruim, é uma ambição boa. Em querer sempre crescer, em bater as metas antes do esperado, em ter determinação de crescer no mercado onde você está trabalhando. Todo vendedor quer ser de vendedor regional, quer passar vendedor estadual, quer passar gerente, quer passar líder de vendas. Ninguém quer ser vendedor pro resto da vida, né? Quer crescer. E para isso você precisa ter determinação, ter ambição de crescimento. Então, como o nome já diz, determinação é algo que determina uma ação. O que é esse algo que determina a ação? É o planejamento. O vendedor precisa trabalhar com planejamento de pré-venda e pós-venda. Eu atender um cliente, eu preciso pensar: como vai ser meu dia hoje? Hoje eu tenho sapatos masculinos na promoção, se eu trabalho com sapatos. Porque se alguém entrar na minha loja, eu preciso saber quais são os sapatos que estão na promoção, quais as cores que estão disponíveis, qual é a numeração que tem mais saída ou a numeração que eu tenho mais de estoque, estudar o meu produto, para quando meu cliente chegar, eu já ter a resposta de pronto. Eu já conseguir atender ele de uma forma mais rápida. Eu não precisar ir procurar no sistema, não precisar ir verificar. Então, todo vendedor, quando chega para trabalhar, ele tem que fazer uma pré-análise de como vai ser o dia dele, de se vai ser um dia de, nossa, hoje não chegou nada novo, não tem novidade, eu tô sem estoque, tudo que eu precisar trabalhar vai chegar daqui a uma semana. Então, o vendedor precisa fazer um planejamento das suas vendas para, ao decorrer do dia, ele poder atender bem o cliente. Esse planejamento é que vai determinar uma boa ação. Se ele não fez o planejamento, ele não vai ter uma boa ação, não vai ter um bom resultado. Porque o cliente vai chegar, ele não vai saber o que responder, ele vai demorar para atender o cliente. Pode ser vendedor de sapato, pode ser vendedor de peça, pode ser vendedor de roupa, tudo que ele vai vender, ele precisa planejar antes para poder saber o que ele tem à disposição do cliente efetivamente. Se ele tem ou não aquele produto à disposição. Então, eu vou falar aqui que a ação sem planejamento é força sem razão. Toda vez que você faz uma ação sem planejar, você está forçando alguma coisa sem razão de que ela aconteça. Então, quando ela acontecer, vai ser um desastre, vai ser mal feito, vai ser sem planejamento. Então, planeje a ação para que a ação seja bem executada e, portanto, o resultado seja bem atingido, tá? Trabalhe a sua imagem, planeje as suas ações, saiba vender naturalmente a sua imagem. Os bons vendedores, eles vendem naturalmente, eles abrem a boca e vendem. Eles não precisam fazer esforço para conquistar o cliente. O cliente já percebeu que o produto é bom, já identificou que ele é um bom vendedor, ele só tem que fazer o trabalho de argumentar para o cliente o que aquele produto tem de bom e fazer a venda, tá? Outras características que são importantes serem trabalhadas, são secundárias e a gente pode melhorar a cada dia. Tem amor pela profissão. Quem trabalha com vendas ama o que faz. Mesmo nesses altos e baixos, mesmo não tendo salário fixo, ele ama não ter rotina, de não saber o que vai acontecer no dia, porque trabalhar com vendas é isso, é você chegar e não saber o que vai acontecer, tá? Tem amor pela profissão, já
é meio caminho andado. Quando você ama o que você faz bem feito, faz melhor. E o produto, que é a entrega do produto ou serviço, acaba sendo mais gratificante e melhor para o cliente. Tenha disposição para trabalhar. Um dia nunca vai ser igual ao outro. Vão existir dias bons, dias ruins, mas eu tenho que ter disposição, tenho que dar minha cara a tapa, tenho que oferecer meu serviço, tenho que falar com o cliente, tenho que ser comunicativo. Queira obter sucesso. Quem trabalha com vendas, se tiver perfil para trabalhar com vendas, se trabalhar bem tudo isso que a gente está falando, consegue obter um sucesso financeiro, um sucesso profissional muito bom. Depende de você, depende de como você vai se projetar para o cliente para você obter sucesso, tá? Então o sucesso não vai bater na sua porta, você que vai ter que correr atrás dele. Seja otimista, seja perseverante. É aquilo que eu falei, dias ruins vão existir, mas os dias ruins não vão ser todos os dias. Então persevere. Não vendeu bem hoje, tente bater a meta de hoje. Aliás, tente bater amanhã a meta de ontem e de hoje. Tá? Um dia pelo outro. O vendedor sempre faz isso. Ele tem que fechar a meta no final do mês, ele tem um período para bater aquela meta dele. Então não vendeu bem hoje, amanhã corre atrás. Tá? Não vendeu bem essa semana, porque essa semana era final de mês, realmente ninguém compra na última semana do mês, vai lá e volta e compra, aliás, compra não, vai lá e tenta bater as metas no começo do mês, né? Corre no começo do mês, na segunda quinzena do mês, para já bater a meta, para não esperar a última semana do mês para poder vender, porque a última semana é fraca, todo mundo já não tem mais dinheiro, tá? O vendedor tem que saber que tem que ser perseverante. Seja autoconfiante. A autoconfiança melhora a sua autoestima, você se projeta melhor para o cliente te enxerga melhor e automaticamente você também consegue concluir uma venda com mais facilidade, tá? Saiba ouvir o cliente. O cliente vai dizer o que ele quer, o como ele gosta de ser atendido. Ele vai te dar brecha para isso. Escute ele primeiro. Depois você começa a falar. Quando você já buscou o perfil do cliente, já desenhou o cliente na sua cabeça, existem clientes bonzinhos, existem clientes chatos, existem clientes arrogantes, existem todos os tipos de cliente. Você só vai saber qual é a argumentação que você vai usar com aquele cliente se você ouvir ele primeiro. Se você saber como ele é, o que ele busca, o que ele quer na rede de resposta sua. Todo cliente vai dar isso, ou na gesticulação facial, na forma de falar, de se portar, de se colocar. Você vai conseguir identificar qual é cada tipo de cliente. Tá? No decorrer do atendimento, você vai conseguir identificar qual é o cliente e saber também a argumentação que você tem que usar, tá? Então, são algumas características que eu mencionei aqui. Na apostila tem mais algumas características que vocês podem buscar. Eu citei aqui as principais, aquelas que vocês podem trabalhar, que é garantia de que vocês vão ter sucesso na área de vendas, tá? Finalizando as características do vendedor, vamos para o capítulo 4, falar sobre conceito de valor. O que é conceito de valor? Então, primeiro a gente precisa entender que conceito de valor não necessariamente é somente monetário, não é somente em moeda. Conceito de valor é formado na mente da pessoa, na mente do seu cliente. Então, é a percepção que cada um de nós e cada um dos nossos clientes vai dar a um determinado bem ou serviço. Então, o conceito de valor é um fator muito importante para as empresas. Muita empresa foca só no custo financeiro, mas esquece de agregar serviço ao seu produto, agregar valor ao seu produto. Por exemplo, você compra um produto, você olha a embalagem, você olha a forma da entrega, você olha a forma como o vendedor te entregou, você olha se a empresa tinha troco ou não, você verifica qual é a sacola que a empresa te oferece para colocar aquele produto. Você olha tudo isso. Tudo isso é valor que você está agregando ao seu produto. Você não comprou só o produto, lembra? Você comprou a experiência que você teve ao adquirir aquele produto. Você comprou o todo, você não comprou só o produto. Eu tinha um gerente que ele falava, um gerente não, tinha um diretor, na verdade, que falava exatamente assim. Eu trabalhei muitos anos numa empresa de embalagem. Uma empresa de embalagem para presente. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ela chama Cromos Embalagens. Tem muitas embalagens da Cromos no mercado. E eu trabalhei lá por 8 anos. Trabalhei na área de compras. Eu era compradora, trabalhava com material de manutenção, mas eu também estava ali sempre vendo as compras de todo tipo de material. Até que um dia, o presidente chegou e falou assim, olha, eu encontrei esse saquinho aqui de presente, vendido lá nas lojas americanas, caído no chão. Sabe por que ele estava caído no chão? Porque a lapela, que é aquela parte de papelão que a gente geralmente vê
para pendurar os produtos na gôndola, ele era tão fraquinho que o produto não ficava preso no gancho, ele caía. De tão fraquinho que ele era aquele plastiquinho que pendura na gôndola, ele caía. Sabe o que ele falou? Ele falou exatamente assim. O que você, como cliente, pensaria de uma empresa que vende embalagens se ela não investe na embalagem adequada para o produto dela? Se ela não gasta dinheiro com a embalagem do produto dela? Parei, pensei. No primeiro momento falei, nossa, que cara arrogante, né? Vim falar desse jeito aqui, como se a gente não trabalhasse, não fizesse nosso trabalho direito, como se o comprador não tivesse feito o trabalho dele direito, né? Não era meu produto de compra, era de um outro comprador. Mas eu me pus a pensar. Mas depois, no segundo momento, eu falei assim, nossa, ele tem razão. Porque se a empresa que trabalha com embalagens não se preocupa com a embalagem do produto dela, se ela compra a embalagem mais vagabunda, o plástico pior, o gancho pior, ou então se ele produz a lapela mais fraca, ou então o tagzinho lá plástico para colocar no gancho mais fraco e o produto fica caindo do gancho e fica no chão e não na vista do cliente, o cliente vai comprar? Não vai. Então ele tem toda a razão. Ele tinha toda a razão em dar aquela bronca pro comprador, em realmente fazer o comprador acordar para entender. Então a gente precisa agregar valor ao nosso produto, não oferecer só o produto, mas oferecer a embalagem, oferecer o atendimento, oferecer o pós-venda, oferecer o ambiente da compra, oferecer o estacionamento na porta, oferecer o cafezinho para o cliente, oferecer aquela água geladinha, oferecer um ambiente climatizado. Tudo isso é experiência, tudo isso é agregar valor ao produto. Porque o produto não é só o produto em si, é a experiência da compra. Então, pensando nisso, as empresas precisam agregar valor ao seu produto, estar comprometido com o cliente, em oferecer para o cliente a experiência de compra mais sensacional da vida dele. Seja tomando um sorvete, ou seja comprando um carro, a experiência tem que ser a melhor possível. Você tem que ser muito bem atendido em todos os sentidos. Então, o inverso também pode acontecer. Se a empresa não oferece um produto onde você agrega valor nele, você acaba tendo o inverso. Quando você agrega valor, você tem um bom produto, o cliente tem uma boa aceitação. Quando você não agrega valor ao produto, ou que você agrega valor demais ao produto, que o produto não consegue suportar, você tem aquela característica da expectativa versus a realidade. Quem nunca, e aí geralmente acontece com produtos de consumo, tá? Você vai num restaurante, eu vou citar um exemplo, tá? Muito famoso, que pra mim é bem frustrante. Eu vou no McDonald's, eu olho lá aquele layout lindo, com aqueles lanches maravilhosos, gigantes, que você olha, seu olho até salta, você fala, nossa, eu vou comer um lanche, vou matar minha fome, né? Você olha para aquele outdoor, você olha aquele tamanho de lanche, a hora que você abre a caixinha, você vê aquele lanchinho michuruca, você fala, nossa, vou ter que comer uns 3 para poder matar minha fome. E aí você pensa, cadê a expectativa que eu estava esperando nesse produto? Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que agregar valor ao produto, mas também não pode agregar valor de uma forma que eu não possa sustentar. Eu não posso fazer uma propaganda do meu produto muito alta se o produto não condiz com aquilo. Tá? Eu cito muito exemplo em bens de consumo, porque bens de consumo fazem muito isso. Eles colocam o produto lá em cima e quando você vai comprar, quando você vai pegar o produto propriamente dito, você fala, cadê o produto que eu tinha que ter comprado? Né? Cadê as características que mostra no comercial, que mostra no outdoor? Cadê? Né? Então, tem que tomar cuidado. A gente tem que agregar valor ao produto, tem que dar imagens sensoriais, tem que dar características para propaganda, mas eu não posso fazer isso somente sem dar suporte ao produto, porque senão cria uma expectativa no cliente que quando ele vai consumir, ele fica frustrado. Ele vai falar, não compra lá não, porque é só propaganda, eles só fazem propaganda, mas o produto nem é tão bom assim, nem é grande, nem é saboroso, entendeu? Então cuidado ao dar valor a um produto que ele não possa sustentar, tá? Você cria uma expectativa que não existe. Por último, vamos saber diferenciar valor agregado de valor percebido. A gente está falando tanto em agregar valor e valor percebido. Vamos entender o que é um e o que é outro. Então, primeiro, valor agregado é o quanto o produto realmente custa. Então, agregar valor é você, como se diz? Turbinar o seu produto. Colocar coisas no seu produto para que ele fique um produto bom e que o preço dele fique legal. Então, tem a ver com o preço. Tá? O custo, quanto ele vale para eu tirar do mercado é o valor agregado dele.
A empresa vai agregar sempre valor oferecendo uma boa embalagem, um bom serviço, tudo que a empresa puder fazer para melhorar as características do produto para o cliente consumir. Isso é valor agregado. É o quanto ele custa. Agora, o valor percebido, o como já diz, é o quanto vale para o cliente. O quanto vale na cabeça dele e não quanto vale monetariamente. Porque o produto pode ser caro e ser muito bom, e aí seria muito bom, ele já não é mais caro, ele é barato. E o produto pode ser barato e ser muito ruim e para o cliente ele se tornar caro. Quem nunca pagou um produto muito caro e gostou tanto do produto que falou, valeu cada centavo. Eu gostei tanto que não me importo de pagar mais caro, porque ele é muito bom. Então, o cliente percebeu um valor que não tem nada a ver com o valor financeiro. As características do produto foram tão boas, a compra foi tão boa, o valor agregado que a empresa deu foi tão bom, que o cliente percebeu que o custo é infinitamente menor que as suas características. E também, em contrapartida, um produto muito ruim, péssimo de qualidade, mesmo que barato, eu paguei R$ 5 nessa caneta, mas em 2 semanas eu não tinha mais caneta. Então eu paguei barato? Não, eu paguei caro, porque eu vou ter que voltar e comprar outra caneta. Vou ter que pagar de novo um outro valor. Não era melhor eu ter pago R$ 10 e ter ficado com uma caneta que vai durar 2 anos? Melhor, né? Então nem sempre o barato é bom, porque se o barato for ruim, ele se torna caro. O cliente vai falar assim, não compra não, porque é um barato que sai caro. É o barato que você vai ter que comprar de novo daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, tá? Então preço, que é valor agregado, e valor percebido são duas coisas diferentes, tá? Valor agregado é custo, valor percebido é o quanto que a empresa, o quanto que o cliente se importa ou não de pagar aquele valor, porque se ele for muito bom, ele se torna barato, dadas as características que ele tem. Se ele for muito barato e for ruim, ele passa a ser caro na cabeça do cliente, tá? Não compra não, compra o mais caro porque o mais caro é melhor, tá? Finalizando a nossa aula de hoje, falamos bastante coisa hoje, né? Fizemos uma boa revisão, avançamos bem no capítulo. Quero que vocês respondam para mim essas 3 questões que vão elucidar o conteúdo que a gente viu hoje, tá? E vocês me entregam para a próxima aula, tá bom? E é isso, pessoal. Qualquer coisa eu tô à disposição. Fiquem com Deus.